Bom dia, segundo ano. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre a luxação, que é uma lesão articular, e hoje nós vamos falar sobre a lombalgia, né? A lombalgia, ela pode ser definida como uma dor na região lombar. A gente já sabe que a nossa coluna vertebral, ela é dividida entre região cervical, região torácica e região lombar. A região lombar seria a parte mais baixa, já próximo à bacia. Essa dor, pessoal, pode ser conhecida como lumbago. Não sei se vocês já viram falar desse nome popularmente conhecido, mas também chamamos de dor nas costas. Outras pessoas caracterizam como dor nos rins e outras como dor nos quartos. Já ouviram, né? As pessoas falam, dor nos quartos. É aquela dor ali na região lombar. Essa dor, ela pode exceder a região das nádegas, face posterior das costas, mas não muito além do joelho, para comprometer o tornozelo e os nervos específicos. Então, pessoal, essa dor, ela é uma dor que ela se espalha. Quando você está com a dor na região lombar, às vezes essa dor, ela se irradia para outros locais. Você pode sentir ela nas nádegas, você pode sentir ela pouco mais para cima, porque ela vai se deslocando e você percebe que a dor ela fica se movimentando, mas é uma característica da lombalgia, viu? 1% dos pacientes com lombalgia aguda tem ciática, ou seja, quando a pessoa tem a lombalgia aguda, significa que é aquela pessoa que tem aquela dor mais forte. Mas a lombalgia aguda, ela não é tão longa, não é um período tão longo de dor. E geralmente essas pessoas, elas sentem dor na ciática, o que seria o nervo ciático. É um nervo que ele vai por trás da região das costas, né? Ela desce até o nervo da perna e às vezes essa pessoa com a lombalgia aguda, ela sente uma inflamação no nervo ciático, né? E é definida como dor irradiada para o território de uma raiz nervosa lombar, frequentemente acompanhada por sintomas como dificuldade de andar e formigamento. Então, pessoal, às vezes, em casos mais graves, né, quando atinge o nervo ciático, já é um caso mais grave, pode comprometer o andar da pessoa. Às vezes a pessoa tem dificuldade de se locomover. E também o indivíduo ele pode sentir um formigamento nas pernas. Lembrando que essa dor ela é irradiada, né? Ela fica se irradiando para os demais locais. Então, às vezes o indivíduo ele não consegue identificar de início que ele está com a lombalgia, que seria a dor na região lombar, né? Um dos problemas é muito provavelmente que pode causar a incapacidade, ou seja, o indivíduo ele pode perder movimentos, né? Mas 90% da população mundial sofre um episódio de dor lombar, ou seja, a maioria da população, pessoal, 1% só da população sente essa dor mais grave, que atinge a ciática. Já 90% da população, que é a maioria das pessoas, durante a vida, sente uma dor lombar. Eu tenho certeza que você, algum dia, já sentiu uma dorzinha na região lombar da coluna. Às vezes porque pega um peso, às vezes porque faz um exercício de mau jeito, alguma coisa do tipo, sofre com um episódio de dor e ela é passageira, viu? Normal a gente sentir essa dor, até porque a sobrecarga do nosso peso, ele fica concentrada na região lombar. Então, aí, o surgimento de dores lombares, viu? Existem os tipos que nós podemos caracterizar as lombalgias. Elas podem ser agudas e crônicas. Quando ela for uma lombalgia aguda, ela apresenta uma duração menor, pode ser 4 a 6 semanas. A dor ela é intensa durante esse período. Cerca de 65 a 90% dos adultos sofrerão episódio de lombalgia aguda ao longo da vida, com o pico de incidência ocorrendo entre os 35 a 55 anos de idade.
Então, pessoal, essa lombalgia aguda é aquela dos 90% que a maioria das pessoas podem ter, né? Então, quando você tá dos 35 a 55 anos de idade, provavelmente você vai sentir alguma vez uma lombalgia. E ela aguda, porque ela é momentânea, ela passa por algum fator que você fez, algum movimento errado. As lombalgias agudas não estão relacionadas a nenhum fator definido. Geralmente ocorre após um esforço físico excessivo, como eu falei para vocês, levando o paciente a sentir uma sensação de trava na coluna. Às vezes vocês não, porque vocês ainda estão na idade jovem. Mas quando na fase mais adulta, você já viu com certeza sua mãe, seu pai, sua avó reclamando de que foi baixar para pegar alguma coisa e sentiu como se a coluna tivesse travado. Ai, minha coluna travou, não consigo mais voltar pro local normal, né? Geralmente essas dores, elas são dores agudas, elas são momentâneas, são passageiras. As pessoas podem ter não somente na região lombar, mas a região lombar é a mais agravada devido à sobrecarga de peso do nosso corpo. A gente dá uma tensão, uma sobrecarga maior na região lombar da coluna. Cerca de 90% dos pacientes com dor lombar aguda apresentam melhora de dor em 4 semanas. Apenas 2,7% evoluirão para a forma crônica. Porque posteriormente a lombalgia aguda, aquela momentânea, o indivíduo ele pode passar a ter uma lombalgia crônica, que seria dores constantes na região lombar. Então, nessa lombalgia crônica, a dor ocorre em qualquer idade. Aproximadamente 75 a 85% dos pacientes que se afastam do trabalho, ela se torna recorrente. A lombalgia, classificada como crônica, quando a duração ela ultrapassa 12 semanas. A diferença entre a lombalgia aguda e a crônica, geralmente é o tempo de evolução, né? Que ela fica ali. Isso pode influenciar, inclusive, no diagnóstico da dor, no diagnóstico da causa da dor. Ou seja, a diferença é que na lombalgia aguda, ela é mais rápida, aconteceu porque você fez um movimento brusco, você fez uma atividade física intensa e você sentiu uma dor na região lombar e depois ela passou, né? Só que em lombalgia crônica, essa dor, ela permanece, ela vive ali constantemente. Então, você vai ter que aprender a conviver com essa lombalgia crônica para você conseguir ter melhores condições de viver, né? Para você diminuir as dores. Mas, como ela é crônica, ela vai permanecer ali para sempre, né? E quais são os fatores de risco que levam o indivíduo a ter lombalgia, sendo aguda ou crônica, tanto faz? Os principais fatores de risco podem se desencadear que podem desencadear a lombalgia são, principalmente, torções musculares. Você tá com a musculatura enfraquecida, é muito mais fácil de você ter alguma lesão, não só na região lombar, não só na coluna vertebral, mas também em outras articulações, ocasionadas por sobrecarga excessiva, como eu falei, pegou um peso na academia, excesso de peso, a pessoa levanta mais peso do que ela aguenta, por exemplo, ao carregar muito peso, empurrar um armário, empurrar uma coisa muito pesada, às vezes você faz um esforço muito alto, né? Atividades corriqueiras que causam sobrecarga na articulação da coluna e das vértebras. Por exemplo, você que passa muito tempo na mesma posição, sentado no escritório, alguma coisa do tipo. Essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver a lombalgia. E as causas? Frequentemente, o problema é a postura, né? Inicialmente, problemas de postura levam o indivíduo a ter, né?
Isto é, causando por uma má posição para sentar, de deitar, de se abaixar, para pegar algum objeto pesado, você fazer algum movimento errado, né? E os fatores, né, que levam aí principalmente a má postura, a forma que você senta, que você deita, que você pega alguma coisa, né? Outras vezes a lombalgia pode ser causada por inflamação e infecção, como hérnia de disco. Pode você adquirir um problema no disco, uma hérnia, por exemplo, no disco, e pode desencadear a lombalgia. Pode haver também o escorregamento de uma vértebra, ou seja, o deslocamento da vértebra também pode causar lombalgia. Artrose, pessoal, que a artrose acontece muito na coluna, na região principalmente da lombar. O que é essa artrose? É um processo degenerativo de uma articulação, né? Ela vai se desgastando. E também, pessoal, até problemas emocionais estão relacionados às causas de lombalgia, viu? Aquela tensão que você tem na parte superior aqui do pescoço, aquele cansaço na coluna, às vezes até problemas emocionais nos levam a ter esses sintomas. Então, qual o tratamento para a lombalgia? Embora a lombalgia aguda melhore espontaneamente, né, ao longo do tempo, ela automaticamente, o nosso corpo ele é capaz de melhorar essa inflamação, uma variedade de intervenções terapêuticas estão disponíveis, tais como, nós temos remédios que são antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, não está relacionado, não é importante para nós. E quando essa lombalgia, ela ainda não existe, vocês sabem que através da atividade física, fazer atividade física para o fortalecimento da região lombar é uma forma de evitar, né, uma possível dor lombar, uma possível lombalgia. Mas se você já tem esse problema de lombalgia, para aliviar a dor, o ideal é a fisioterapia. Fazer atividade funcional também, exercícios funcionais melhoram, ajudam a melhorar a postura, né? O que melhora e alivia a dor. Então, a atividade física é sempre recomendada. No caso, se já estiver com problema agravado, né? Não é ideal a prática de atividade física com pesos, com alta intensidade, não. Existe todo um acompanhamento para se a pessoa está com um problema de lombalgia, mas atividades funcionais, sim, alongamentos, atividades posturais são indicadas. Então, pessoal, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.